Nos momentos mais desafiadores da nossa jornada, quando as sombras da dúvida e do medo se agigantam, onde podemos encontrar um refúgio verdadeiro e inabalável? Muitas pessoas buscam segurança em bens materiais, em relacionamentos ou em suas próprias habilidades, apenas para descobrir que esses alicerces são, muitas vezes, tão instáveis quanto a areia. No entanto, existe um guia espiritual ancestral, um código divinamente inspirado para superar as piores tempestades da vida. Este guia é o Salmo 27, uma composição poderosa que nasceu do coração de um homem que conheceu tanto os picos do triunfo quanto as profundezas do desespero. É mais do que uma bela poesia, é um manual para a alma, que nos ensina a transformar nossos maiores medos em fé inabalável e nossas ansiedades mais profundas em serena confiança na proteção soberana de Deus. Este salmo serve como uma bússola espiritual, apontando-nos diretamente para a fonte de toda luz e salvação. Ele oferece não apenas conforto, mas também uma estratégia clara para enfrentar ataques espirituais, traições e o profundo sentimento de perda que às vezes pode nos oprimir. Ao mergulharmos em seus versículos, descobriremos que não é uma canção para tempos de paz, mas um grito de guerra para tempos de batalha. Foi escrito de um lugar de vulnerabilidade, não de invencibilidade, e é precisamente por isso que sua mensagem ressoa com tanta força e autenticidade. As palavras de Davi se tornam um espelho para nossas próprias lutas, mas também se tornam uma janela através da qual podemos vislumbrar a fidelidade inabalável de Deus, que promete ser nosso escudo e nossa fortaleza. O convite do Salmo 27 é para olharmos além das nossas circunstâncias imediatas, por mais assustadoras que pareçam, e fixarmos nosso olhar no caráter eterno de Deus. Ele nos encoraja a cultivar um relacionamento com Ele que seja tão profundo e íntimo que nenhuma força externa possa abalar nossa paz interior. Este vídeo irá guiá-los, passo a passo, através deste texto sagrado, revelando os significados profundos escondidos em sua língua hebraica original e conectando suas verdades atemporais às nossas vidas contemporâneas. Exploraremos como esta antiga canção pode se tornar nosso hino pessoal de esperança, capacitando-nos a permanecer firmes diante da adversidade e a encontrar abrigo na própria presença do Todo-Poderoso. Prepare seu coração para receber não apenas informações, mas uma verdadeira impartição espiritual. A promessa deste salmo não é uma vida livre de problemas, mas uma vida na qual os problemas não têm mais a última palavra. É um convite para entrar em uma dimensão mais profunda de confiança, onde a presença de Deus se torna mais real do que a presença de nossos problemas. Vamos embarcar juntos nesta jornada, desvendando o código sagrado do Salmo 27 e descobrindo o escudo impenetrável que Deus oferece a todos que o buscam. Ao final, minha esperança é que vocês estejam equipados e inspirados para declarar com absoluta convicção: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Para realmente entender o imenso poder e a esperança contidos no Salmo 27, precisamos primeiro compreender o cadinho sombrio de onde ele foi forjado. Este não é um salmo escrito do conforto de um palácio real com uma coroa de ouro na cabeça do autor. Pelo contrário, Davi escreveu essas palavras de um lugar de profunda crise, uma caverna metafórica e talvez literal. Ele era um fugitivo, caçado implacavelmente pelo rei Saul, o mesmo homem a quem ele havia servido com lealdade. Imagine a tensão constante, a necessidade de estar sempre em movimento, nunca sabendo em quem confiar. Essa era a realidade de Davi. Ele estava experimentando não apenas perseguição política, mas uma profunda traição pessoal daqueles que deveriam ter sido seus aliados, como Doeg, o Edomita, cuja traição levou ao massacre de 85 sacerdotes que ajudaram Davi. O peso do sofrimento de Davi era multifacetado e esmagador. Ele enfrentou solidão,
fome e rejeição pública. Ele era um herói celebrado que se tornou um pária procurado. As pessoas que antes cantavam seus louvores agora o viam fugir para salvar sua vida. Além disso, este foi um tempo de imensa perda pessoal, que incluiu a trágica morte de um filho. Cada pilar de estabilidade em sua vida, sua posição, sua segurança, seus relacionamentos, sua família, parecia estar desmoronando ao seu redor. É desse abismo de dor, abandono e incerteza que Davi clama a Deus. Este contexto é crucial porque nos mostra que a fé não é a ausência de problemas, mas a resposta a eles. A confiança de Davi em Deus não era um subproduto de uma vida confortável. Era uma escolha consciente, feita em meio ao caos. Este salmo, portanto, é uma expressão crua e honesta de uma alma em turbulência que se recusa a se render ao desespero. Davi não nega a existência de seus inimigos ou a realidade de sua dor. Ele os nomeia, reconhece sua ameaça e então deliberadamente volta seu foco para Deus. Ele nos ensina uma lição inestimável. Nossa perspectiva determina nossa realidade. Se nos concentrarmos apenas na tempestade, seremos consumidos por ela. Mas se, como Davi, escolhermos olhar para o farol, podemos navegar pelas águas traiçoeiras. Sua experiência valida nossas próprias lutas, assegurando-nos que é possível sentir medo e ainda assim escolher a fé, sentir-se abandonado e ainda assim buscar a companhia divina. Compreender este pano de fundo transforma o Salmo 27 de uma bela peça literária em um guia prático para a sobrevivência. Ele dá esperança a qualquer um que se sinta preso em sua própria caverna de doença, dificuldades financeiras, relacionamentos desfeitos ou ataque espiritual. A história de Davi confirma que nossos encontros mais profundos com Deus muitas vezes acontecem não nos topos das montanhas de nosso sucesso, mas nos vales de nossa necessidade mais profunda. É na escuridão que a luz da presença de Deus brilha mais intensamente. Este salmo é um testemunho do fato de que nenhuma situação é desesperadora demais, nenhum inimigo é poderoso demais, e nenhum coração está tão quebrado para o poder restaurador e protetor de Deus. O primeiro verso do Salmo 27 é uma declaração poderosa que estabelece o tom para toda a canção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Esta é uma afirmação audaciosa de fé, especialmente vinda de um homem nas circunstâncias perigosas de Davi. Para entender todo o seu impacto, devemos olhar para a riqueza do hebraico original. A palavra para luz é e este é um momento significativo na Escritura, pois é o único lugar no Antigo Testamento onde Deus mesmo é diretamente chamado de luz. Essa luz é a resposta a um tipo específico de medo, representado pela palavra hebraica, que se refere ao medo de uma ameaça conhecida e visível. Para Davi, isso era Saul e seu exército, um perigo claro e presente. Deus como ilumina a escuridão, expondo o inimigo e revelando o caminho para a segurança. No entanto, Davi então aborda um tipo diferente de medo, muitas vezes mais paralisante. O salmo continua: O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? A palavra hebraica usada aqui para recear é que descreve um pavor sem nome, um terror súbito, ansiedade sobre o desconhecido ou uma profunda sensação de pressentimento. É o medo que te agarra no meio da noite, a ansiedade sobre o que pode acontecer. Para combater este, Davi declara que Deus é o seu, a sua fortaleza ou fortificação. Uma fortaleza é um lugar de segurança absoluta, um refúgio que protege não apenas de inimigos visíveis, mas de todas as ameaças potenciais, vistas e invisíveis. Ao apresentar Deus como luz para os nossos medos conhecidos e fortaleza para os nossos terrores desconhecidos,
Davi fornece uma solução divina abrangente para o problema do medo. Além disso, a declaração de que o Senhor é a sua salvação carrega um profundo peso teológico. A palavra hebraica para salvação aqui é: este não é apenas um conceito de libertação, é o próprio nome de Jesus em hebraico. Quando Davi escreveu estas palavras, ele estava profeticamente apontando para a fonte última de toda a salvação. Ele estava declarando que a sua libertação não estava na sua própria força ou estratégia, mas em uma pessoa, no próprio Deus, que um dia seria plenamente revelado em Yeshua, Jesus Cristo. Isso transforma o verso de uma simples declaração de confiança em uma profunda profecia messiânica. Afirma que o nosso resgate final do pecado, da morte e de todo inimigo espiritual é encontrado na pessoa de Jesus, que é a luz do mundo. Este verso de abertura, portanto, nos equipa com uma poderosa arma espiritual. Quando nos confrontamos com uma crise tangível, um diagnóstico médico, uma dificuldade financeira, um conflito direto, podemos declarar que o Senhor é a nossa luz, iluminando a situação e guiando os nossos passos. Quando somos assaltados pela ansiedade, preocupação e medo do desconhecido, podemos correr para a nossa fortaleza, encontrando segurança em seu poder inabalável. O Salmo 27, verso 1, não é uma negação da existência do medo, é a declaração de sua derrota. Ele nos ensina a confrontar nossos medos, não fingindo que eles não existem, mas proclamando que Deus é infinitamente maior. Após estabelecer Deus como sua fonte suprema de segurança, Davi revela o desejo mais profundo de seu coração no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a procuro que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscá-lo em seu templo. A intensidade desse pedido é capturada na palavra hebraica, que significa um. Este não é um desejo entre muitos, é uma paixão singular e avassaladora. Numa época em que sua própria sobrevivência estava em jogo, Davi não pedia a morte de seus inimigos, riquezas ou a restauração de seu trono. Ele pedia uma coisa: comunhão ininterrupta com Deus. Isso revela um profundo segredo espiritual. A maior proteção não é uma mudança em nossas circunstâncias, mas uma conexão mais profunda com nosso Criador. É vital entender o que Davi queria dizer com a casa do Senhor. Na época em que este salmo foi escrito, o grande templo em Jerusalém ainda não havia sido construído. A Arca da Aliança estava abrigada em uma tenda simples. Portanto, Davi não ansiava por um edifício físico, mas por uma realidade espiritual. Ele ansiava pelo que é conhecido no pensamento judaico como um estado de apego constante e íntimo a Deus. Morar na casa de Deus significava viver cada momento em uma consciência de sua presença, estar completamente imerso em seu ser. Esta é uma reordenação radical de prioridades. Para Davi, a proximidade com Deus era mais valiosa do que a própria vida, porque era a própria fonte da verdadeira vida. O propósito deste morar é duplo: contemplar a beleza do Senhor e buscá-lo em seu templo. Contemplar a beleza de Deus não é sobre apreciação estética, é sobre ser cativado por seu caráter, sua graça, sua misericórdia, sua santidade e seu amor. É sobre mudar nosso foco da feiura de nossos problemas para a beleza avassaladora de nosso Deus. Quando estamos fixados em sua bondade, o poder de nossos medos diminui. Buscá-lo, ou inquirir em seu templo, implica uma busca contínua e ativa para entender sua vontade e seus caminhos. É um diálogo, não um monólogo. Davi desejava um relacionamento onde pudesse constantemente aprender com Deus e alinhar sua vida com os propósitos de Deus. Este foco singular é a chave que destrava o restante das promessas do Salmo. É porque Davi prioriza a presença de Deus acima de tudo que ele pode ter certeza da proteção de Deus. Muitos de nós, em tempos de tribulação,
Apresentamos a Deus uma longa lista de exigências para nosso conforto e alívio imediatos. Davi nos ensina um caminho diferente. Ele nos mostra que se buscarmos primeiro a presença de Deus, tudo o mais de que precisamos, coragem, paz, orientação e libertação, será providenciado. Este versículo nos desafia a examinar nossos próprios corações. Qual é a única coisa que realmente buscamos? É uma solução para o nosso problema? Ou é o Deus que é a solução? A verdadeira segurança não é encontrada em uma mudança de cenário, mas em uma mudança de foco. Seção 5. Escondido em seu abrigo, a intimidade como proteção divina. Fluindo diretamente do seu desejo pela presença de Deus, Davi expressa sua confiança na proteção divina no versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me guardará seguro em sua habitação. Ele me esconderá no abrigo de sua tenda sagrada e me colocará bem alto sobre uma rocha. Este versículo ilustra lindamente como a intimidade que Davi buscava no versículo 4 se torna a fortaleza que ele experimenta no versículo 5. A proteção que Deus oferece não é uma força distante e impessoal. Ela é profundamente pessoal e relacional. A primeira camada dessa proteção é ser guardado em segurança em sua habitação. A palavra hebraica aqui é, que se refere a uma cabana simples ou abrigo temporário, como os usados durante a festa dos tabernáculos. Isso é significativo. Deus não esconde Davi em uma fortaleza de ferro impenetrável, mas em uma tenda simples e particular. Essa imagem de uma sugere que a verdadeira segurança espiritual é encontrada na intimidade e privacidade com Deus, e não em exibições religiosas públicas ou grandes estruturas. Uma é um lugar de comunhão próxima, uma estrutura frágil onde somos completamente dependentes daquele que provê o abrigo. Ela fala de um relacionamento onde estamos escondidos Deus, não apenas protegidos, Ele. No meio do dia da adversidade, um tempo específico e designado de crise, Deus nos convida para o seu espaço pessoal, para o abrigo de sua tenda sagrada. Este é um lugar onde o ruído do mundo e as ameaças do inimigo desaparecem, e a única voz que ouvimos é a voz reconfortante do nosso Pai Celestial. Este é o privilégio máximo, ser levado para o lugar secreto do Altíssimo. O versículo então adiciona outra camada de segurança, e me colocará bem alto sobre uma rocha. Depois de ser escondido na intimidade, Davi é elevado a uma posição de estabilidade e visibilidade. Uma rocha é um símbolo de permanência inabalável e um ponto de vista elevado. Ser colocado sobre uma rocha significa ser erguido acima do caos e das águas da enchente da crise. Desta posição elevada, Davi pode ver suas circunstâncias da perspectiva de Deus. Os inimigos e problemas que antes pareciam esmagadores, agora parecem pequenos desta nova altura. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, identifica profeticamente esta rocha como Cristo. Portanto, ser colocado sobre a rocha é ter nossas vidas fundamentadas na pessoa e obra de Jesus Cristo, o único alicerce que jamais pode ser abalado. Essa progressão é profundamente instrutiva. A proteção começa no lugar secreto da intimidade. O que então leva a uma posição pública de estabilidade inabalável, a rocha. Não podemos ter o segundo sem o primeiro. Muitas pessoas querem a estabilidade da rocha sem cultivar a intimidade do abrigo. Elas querem a vitória para ser vista por todos, sem ter passado tempo escondidas com Deus. Davi nos ensina que a força para a batalha pública é forjada no lugar secreto da comunhão. Quando a adversidade chega, nosso primeiro instinto não deve ser lutar, mas nos esconder, correr para a presença íntima de Deus, permitir que Ele nos oculte em seu amor e então esperar que Ele nos eleve e coloque nossos pés no chão sólido de sua vitória. Um dos versículos mais tocantes e confortantes de todo o Salmo é o versículo 10.
Embora meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Para Davi, isso não era apenas, um cenário hipotético. O contexto histórico e a tradição judaica sugerem que Davi teve um relacionamento bastante complexo e difícil com sua família. Ele era o mais novo dos filhos de Jessé, ignorado e, honestamente, aparentemente esquecido, deixado para cuidar das ovelhas enquanto seus irmãos eram considerados para a realeza. Em sua fuga de Saul, ele experimentou um abandono profundo. Este versículo é realmente o grito de um homem que conheceu a dor profunda de ser abandonado por aqueles que deveriam tê-lo amado mais. Ele fala da ferida crua da rejeição que pode ser infligida por nossas conexões humanas mais próximas. O poder deste versículo reside em seu contraste marcante. Davi apresenta o exemplo mais extremo de abandono humano imaginável, a rejeição pelos próprios pais, a própria fonte da vida. E então ele coloca isso ao lado da aceitação inabalável de Deus. A palavra hebraica para me acolher é Ya'asfeni, que significa me reunir ou me acolher. Ela carrega essa imagem muito terna de um pai reunindo seu filho amado em seus braços, ou de alguém encontrando um objeto perdido e abandonado e o acolhendo para cuidar dele. É, de fato, uma promessa de adoção divina. A resposta de Deus à nossa rejeição mais profunda não é apenas pena à distância. É um abraço íntimo e acolhedor. Ele reúne os pedaços de nossos corações partidos e nos traz para a sua própria família. Esta promessa nos mostra a própria natureza da graça de Deus. É uma graça que não depende de nosso mérito, nosso desempenho ou mesmo de nossa origem familiar. O amor humano, mesmo as formas mais puras dele, pode falhar. Pais podem abandonar. Cônjuges podem partir. Amigos podem trair. Mas o amor de Deus é incondicional e eterno. O Salmo nos ensina que, mesmo que todo o sistema de apoio terreno desmorone, há alguém que nunca nos deixará ir. Esta foi uma verdade que o próprio Jesus experimentaria em sua forma máxima. Na cruz, ele foi abandonado não apenas por seus seguidores, mas de uma forma misteriosa. Ele clamou sentindo-se abandonado pelo Pai, para que nós que cremos nele nunca tivéssemos que ser. Ele tomou nosso abandono final sobre si mesmo para garantir nossa aceitação final. Este versículo é como um farol de esperança para qualquer um que já se sentiu sozinho, rejeitado ou não amado. Ele nos assegura que nosso valor não é determinado pela opinião ou afeto humano, mas pelo amor imutável de Deus por nós. Quando a dor da traição ou do abandono parece avassaladora, o Salmo 27, versículo 10, nos dá uma verdade poderosa para nos apegarmos. Podemos trazer nossa fragilidade, nosso sentimento de sermos excluídos ao Senhor, e Ele não nos rejeitará. Ele nos acolherá. Esta não é apenas uma promessa de aceitação futura no céu, é uma promessa de ajuda e companheirismo presentes. No exato momento em que nos sentimos mais abandonados, Deus se aproxima para nos receber, para curar nossas feridas e para se tornar o pai, a mãe e o amigo de que tanto precisamos. Após encontrar segurança na presença de Deus e aceitação em seu abraço, a oração de Davi se transforma em um pedido de orientação. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Guia-me por uma vereda reta por causa dos meus adversários. Este é o humilde pedido de alguém que reconhece que a sabedoria de Deus é, bem, muito maior que a sua própria. Em tempos de confusão e perigo, com inimigos, opressores ou aqueles que me observam, procurando qualquer passo em falso, Davi sabe que seu único curso seguro é o traçado por Deus. Ele usa duas palavras hebraicas distintas para caminho e vereda, que, honestamente, revelam uma compreensão bem profunda da orientação divina. A primeira palavra, traduzida como caminho, refere-se a uma estrada geral bem trilhada. Ela representa os princípios universais de Deus, sua lei moral,
aquelas verdades atemporais que se aplicam a todas as pessoas em todas as situações. Davi está pedindo a Deus que lhe ensine esses princípios fundamentais de uma vida justa. Mas, sabe, o pedido de Davi vai ainda mais fundo. Ele também pede a Deus para guiá-lo por uma vereda reta, usando a palavra hebraica. É uma trilha menor, mais específica. Um caminho pessoal que é feito sob medida para um indivíduo. É o chamado e a jornada únicos e pessoais que Deus projetou para cada um de nós. Então, Davi está orando por 2 níveis de orientação. Primeiro, ele quer entender o caminho universal de Deus, os princípios gerais de como viver uma vida que o honre. Segundo, ele está pedindo orientação em seu caminho pessoal e específico. O próximo passo que ele deve dar agora, em suas circunstâncias únicas, com seus inimigos específicos observando. Esta é uma oração por sabedoria geral e direção específica. A razão para este pedido é, honestamente, muito importante, por causa dos meus adversários. Davi não está buscando orientação para sua própria conveniência ou prosperidade. Ele a busca para a proteção e para a reputação de Deus. Ele sabe que se tropeçar ou tomar um caminho errado, seus inimigos não apenas se alegrarão com sua queda, mas também usarão isso para zombar de seu Deus. Ao andar no caminho reto de Deus, ele estará seguro de suas armadilhas, e sua vida justa será um testemunho da fidelidade do Deus a quem ele serve. Isso nos ensina que a obediência e a busca por orientação divina não são apenas atos de piedade pessoal, são atos de guerra espiritual. Andar com integridade é um testemunho poderoso que silencia o acusador. Esta oração é um modelo para nós hoje. Vivemos em um mundo cheio de escolhas confusas e vozes hostis que buscam nos desviar. Como Davi, precisamos orar constantemente. Ensina-me o teu Senhor. Mostra-me os princípios atemporais da tua palavra. Mas também precisamos perguntar: guia-me no meu. Mostra-me o passo específico que queres que eu dê hoje. No meu trabalho, na minha família, nesta situação difícil. Isso requer uma postura de humildade e dependência, apenas reconhecendo que não sabemos o caminho e precisamos de um guia. A promessa deste salmo é que, quando pedimos, Deus nos ensinará seus caminhos eternos e iluminará o caminho pessoal que Ele preparou só para nós, nos conduzindo em segurança por qualquer perigo. À medida que o salmo se aproxima do fim, Davi revela a âncora de sua alma, a crença que o impedia de desistir completamente. Continuo confiante nisto, verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em muitas traduções, este versículo, na verdade, começa com: eu teria desfalecido, não fosse crer. Esta declaração é o eixo sobre o qual toda a esperança de Davi se apoia. Ele admite que a pressão, a dor e a perseguição eram tão intensas que, honestamente, o desespero era o resultado lógico. A única coisa que o separava do colapso total era sua crença, sua fé, de que o que ele estava vivenciando não era o fim da história. Ele estava confiante de que testemunharia a bondade de Deus, não apenas em alguma vida, após a morte distante, mas aqui e agora, na terra dos viventes. Essa frase, a terra dos viventes, é realmente rica em significado. Em um nível, ela expressa a esperança de Davi por vindicação e libertação em sua vida atual. Ele acreditava que não morreria naquela caverna, que sobreviveria à perseguição e veria a bondade de Deus manifestada diante de seus próprios olhos, deste lado da eternidade. Isso é um poderoso encorajamento para nós, não para adiar toda a esperança para a vida após a morte, mas para acreditar que Deus pode e intervém em nossa realidade presente. É uma fé que espera ver avanços, cura e restauração em meio à nossa jornada terrena. A esperança de Davi era tangível. Ele esperava ver a bondade do Senhor com seus próprios olhos. No entanto,
De uma perspectiva profética mais profunda, e dentro do contexto mais amplo das Escrituras, a terra dos viventes aponta para algo mais. Para Davi e os santos do Antigo Testamento, carregava uma esperança nascente em um mundo vindouro, uma realidade além da sepultura onde a bondade de Deus seria plena e finalmente realizada. Essa esperança é o que dá sentido ao sofrimento e à injustiça desta vida. Davi acreditava que, mesmo que não visse justiça perfeita em sua vida, haveria um acerto de contas final e uma recompensa final. Essa crença em uma realidade futura, onde Deus endireita todas as coisas, é o antídoto definitivo para o desespero. Ela nos permite suportar as dificuldades presentes com a certeza de que são temporárias e que uma glória maior nos aguarda. Essa esperança encontra sua realização final em Jesus Cristo. Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida", e através de sua vitória sobre a morte, ele transformou esta terra dos viventes de um anseio esperançoso em uma realidade garantida para todos os que creem. Ele traz a bondade do Senhor para nossas vidas presentes através do Espírito Santo e nos garante uma herança eterna na verdadeira terra dos viventes, o novo céu e a nova terra. A fé de Davi era voltada para o futuro. Era a substância das coisas esperadas. Ele se apegou à crença de que a bondade de Deus era uma realidade mais potente do que a maldade de seus inimigos. E essa crença o salvou do desespero. É essa mesma crença que pode nos sustentar em nossas noites mais escuras. O salmo termina com uma exortação poderosa e repetida, um comando que Davi parece dar tanto à sua própria alma quanto a todos que leriam suas palavras. Espere no Senhor. Seja forte e corajoso e espere no Senhor. Esta instrução final realmente resume a aplicação prática de tudo o que veio antes. Depois de declarar a identidade de Deus, expressar devoção singular e manter a esperança, a ação final exigida é esperar. Mas, você sabe, o conceito hebraico de esperar está longe de ser passivo. Não significa apenas ficar sentado ociosamente, esperando Deus agir. Carrega o significado de expectativa ansiosa, de unir e de torcer fios em uma corda forte. Isso implica uma esperança ativa e tenaz. Esperar no Senhor, no sentido bíblico, é viver em um estado de prontidão ativa e confiança, continuamente tirando força dele. É como um soldado em seu posto, alerta e observando o sinal de seu comandante, ou como um agricultor que plantou uma semente e agora diligentemente rega e cuida da terra, esperando uma colheita. Essa espera é um processo que constrói força. Observe a sequência. Espere. Seja forte e corajoso. E espere. O próprio ato de esperar no Senhor é o que produz força e coragem. Não é que devemos primeiro nos tornar fortes e depois podemos esperar. Ao contrário, é na espera que somos fortalecidos. Isso cria um ciclo ascendente. Esperamos, o que nos dá força, o que nos permite continuar esperando com ainda maior esperança. A repetição do comando, espere no Senhor, no final do versículo é, honestamente, profundamente significativa. É como se Davi entendesse nossa tendência humana a ficar impaciente. Esperamos um pouco, e quando as circunstâncias não melhoram imediatamente, somos tentados a desistir ou a tomar as rédeas. O Espírito Santo, através de Davi, acrescenta esse segundo comando para esperar como um reforço crucial. Está dizendo: mesmo quando você estiver esperando e nada parece estar acontecendo, continue esperando. Não desanime, aumente sua confiança. Este comando repetido reconhece a dificuldade e a duração da provação e fornece o encorajamento necessário para perseverar até o fim. Este versículo final é o selo de todo o salmo. É a expressão máxima de confiança. Tendo exposto todos os seus medos e todas as suas esperanças, Davi conclui que a coisa mais sábia, forte e corajosa que ele pode fazer é colocar sua situação e seu futuro inteiramente nas mãos de Deus.
e esperar por seu tempo e sua libertação. Esta é a lição final do Salmo 27 para nós. Em nossas piores situações, quando fizemos tudo o que podíamos fazer, somos chamados a ligar ativamente nossa esperança ao caráter de Deus, a ser fortes na força que Ele provê, a ter coragem das promessas que Ele fez e a esperar com expectativa confiante, porque aquele que espera no Senhor nunca será envergonhado. Eles certamente verão a sua bondade na terra dos vivos.